Bom, gente, agora sim, a gente aqui em definitivo, para começar mais uma exposição da palavra de Deus nessa noite. Dê um tempinho para você pegar a sua Bíblia, abrir no texto, e a gente vai estar nessa oportunidade aqui no projeto Fome e Sede, aqui no canal do Facebook. Também essa mensagem vai estar daqui a pouco lá no canal do YouTube. E a gente vai estar dando continuidade então nessa oportunidade às pregações que a gente está tendo aqui, uma série de pregações dos encontros marcantes de Jesus. E nessa noite a gente vai falar sobre um encontro de Jesus marcante que a gente já ouviu falar muitas vezes, mas é sempre importante a gente ler e sempre importante a gente relembrar, porque muitos desses encontros marcantes com Jesus têm muito a ver com o momento da nossa conversão e da nossa experiência profunda de mudança de vida com o Senhor. Então, nessa noite nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de João. Nós leríamos dos versos 1 ao verso 30, mas para a gente poder remir o tempo, nós vamos ler somente dois versículos. Vamos ler o versículo 23 e o versículo 24, ok? Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 23. A gente pede para que você depois leia o texto, para que você depois tenha uma outra reflexão ainda melhor, lendo todo o texto. Nós vamos estar discorrendo sobre o texto, então você depois, em outra oportunidade, mais tranquilamente, você para ler o texto de forma completa, de forma integral, ok? Então, vamos à leitura. A pregação seria em João capítulo 4, de 1 a 30. Para remir o tempo, nós vamos ler somente os versos 23 e 24 da palavra de Deus, que diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Deus triuno, mais uma vez lemos a tua palavra, a palavra essa santa que nos edifica, que nos conforta, que nos consola, que nos confronta, que nos cura, que nos sara. Pedimos a Deus que o teu Espírito nos prepare para ouvir a sua palavra mais uma vez. E que a pregação da sua palavra mude as nossas vidas. Que a sua palavra nos leve a reflexões profundas e que faça de nós cristãos melhores do que somos. Para que possamos viver para o teu louvor e para a tua glória. Esclarece, ó Deus, todas as coisas pelo poder do teu Espírito Santo. Abra nossa mente, nosso coração e honra, ó Deus, o conteúdo da tua palavra nessa noite. Nessa oportunidade, é assim que nós te oramos, no nome doce e santo de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem nessa noite, dentro da temática dos encontros marcantes de Jesus, não poderia ser outro. O tema da nossa noite, impactante graça. E eu queria começar falando sobre esse tema, trazendo à luz uma palavra. Qual é a palavra que eu quero começar utilizando? Eu quero falar sobre perplexidade. Em algum momento você já se sentiu perplexo por causa de alguma coisa? Quando nós nos deparamos com algumas situações na nossa vida, situações que realmente vêm trazer diante de nós algumas realidades que nós não conseguíamos enxergar, nós nos tornamos completamente perplexos. E dizer que nós ficamos perplexos diante de algumas situações significa dizer que nós ficamos impactados, porque aquele que fica perplexo, ele não tem respostas. Aquele que se encontra perplexo, ele fica sem ter argumentos, ele fica sem ter palavras. E todo aquele que fica perplexo diante de uma determinada situação, algo bastante interessante que deve nos chamar
a nossa atenção é que antes de nos tornarmos ou de passarmos ao estado da perplexidade, a gente esgota completamente os nossos argumentos. Antes da gente ficar nesse estado de perplexidade, a gente procura fazer algumas perguntas para nós mesmos e algumas indagações diante da situação da perplexidade, dizendo, mas por quê? Como? De que maneira? E a gente começa então a tentar construir uma defesa ou fazer uma autodefesa, mas quanto mais nós tentamos nos defender, pior a situação fica. A perplexidade, o impacto da verdade que traz luz a muitos acontecimentos na nossa vida, esses impactos e essa perplexidade vai fazendo com que nós fiquemos cada vez mais emudecidos e calados. Nós, como seres humanos, antes de passarmos por essas situações de perplexidade, a perplexidade que nos emudece, nós passamos por algumas coisas anteriormente. Antes da perplexidade, nós falamos demais. Antes da perplexidade, nós queremos nos defender demais. Mas nós somos cercados em algum momento por uma verdade ou pela verdade de maneira tão potencializada que a gente não consegue mais falar absolutamente nada. Da mesma maneira, nós fomos encontrados pela graça de Deus em algum momento da nossa vida. E quando a gente é encontrado pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, nós ficamos totalmente perplexos. E é como se as escamas dos nossos olhos caíssem e nós simplesmente, nesse momento, começamos a ver coisas que nós não víamos. Tipo, começamos a olhar para dentro de nós mesmos. Começamos a olhar as situações à nossa volta. Começamos a olhar a sociedade à nossa volta. Começamos a reparar o quanto somos imperfeitos. Começamos a observar o quanto somos falhos. Começamos a observar o quanto tropeçamos. Começamos a observar aquilo que nós não enxergávamos anteriormente. A perplexidade com o encontro da graça causa um impacto tão grande em nós, que às vezes no início dessa perplexidade com o encontro da graça, a gente tenta até se justificar. Porque a graça, quando nos alcança, ela mostra que nós somos pecadores. E no meio dessa consciência de pecado, o que a gente procura fazer? A gente procura justificar dizendo, mas eu fiz isso por causa daquilo, eu cometi aquilo por causa disso, e eu sou assim porque essa situação me levou àquilo. Mas quanto mais a graça nos cerca, mais os nossos argumentos vão realmente nos fechando, vão nos deixando sem palavras, sem munição para nos defender, até que a única coisa que nos sobra é a gente dizer para nós mesmos, eu sou culpado, a culpa é minha, o erro é meu, a realidade da verdade é esta sobre mim. E quando isto acontece, então nós deixamos de ser quem nós éramos. Porque a essência da palavra conversão invade o nosso ser. E quando a essência da palavra conversão invade o nosso ser, nós somos mudados a ponto de nos tornarmos aquilo que a Bíblia chama de novas criaturas. Como é importante a gente pensar sobre isso? Eu queria que você pensasse nessa introdução sobre essas coisas que acontecem ou que aconteceram em nossa vida quando ainda éramos ímpios e quando fomos convertidos em filhos de Deus. Se nós não fomos cercados pelas situações, se nós não fomos cercados pelas ocasiões, e os nossos argumentos se acabaram. A única coisa que a gente conseguiu ver
diante dos nossos olhos ou a nossa própria culpa, ou os nossos próprios pecados. E ao mesmo tempo, nós nos vimos sem saída até que o Espírito de Deus nos mostrou a Jesus Cristo verdadeiramente como Ele é, como nosso Salvador, como o autor da nossa salvação. Nós queremos falar sobre o tema impactante graça nessa oportunidade. E eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, eu queria que você olhasse para o texto e para o contexto do texto. E o que o contexto do texto nos ensina? O que o contexto do texto deve nos ensinar? Jesus Cristo, como sempre, está caminhando com seus discípulos, está exercendo o seu ministério, está falando de si mesmo, sobre as coisas que devem lhe acontecer. Jesus Cristo está começando a mostrar a sua identidade, a humanidade, a sua fama começa a crescer. É quando de repente, então, Jesus Cristo começa a andar e a trilhar no seu ministério de acordo com a agenda de Deus de maneira mais efusiva e eloquente. E quando isto acontece, Jesus Cristo começa a ser guiado de acordo com a vontade de Deus a lugares aonde Deus o envia. Jesus Cristo, enquanto filho, enquanto servo de Deus, agora enquanto homem, ele trilha a rota estabelecida pelo Pai na eternidade. E Jesus Cristo está com seus discípulos e para cumprir a agenda de Deus, ele vai dizer para eles que eles vão ter que passar por Samaria. Quando Jesus diz isso para os seus discípulos, a primeira coisa que a gente imagina é um desconforto dos discípulos. Os discípulos são judeus e passar por Samaria é algo desconfortante para qualquer judeu. Quando a gente começa a analisar toda a Escritura, a gente percebe uma coisa: a Bíblia não tem descontinuidades. E esse acontecimento de Jesus passando por Samaria, ele nos dá segura sobre a missão de Jesus dada aos seus discípulos. Porque somente depois de passarmos por esses capítulos é que nós vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus então falando para os seus discípulos que eles seriam suas testemunhas a partir de Jerusalém, passando por Samaria e até os confins da terra. Ou seja, eles deveriam, como discípulos, como seguidores, seguirem os passos do seu mestre. E aonde Jesus passa, a graça de Deus se manifesta. E aonde a graça de Deus se manifesta é porque Deus traçou esse itinerário da graça. E se Deus traçou o itinerário da graça, aonde Deus enviar a sua igreja, os seus discípulos, Deus envia a pessoa do seu filho. Espiritualmente, o seu filho se manifesta. E aonde Deus nos enviar, nós devemos ir. Por mais que determinados lugares e situações nos causem desconfortos. Nós vamos observar no texto que Jesus então vai para Samaria e ele vai para uma cidade chamada Sicar. Quando ele chega em Sicar, é como se ele estivesse no coração de Samaria, e ali vai dizer o texto que havia um poço, uma fonte, aonde as pessoas iam buscar água. E vai dizer o texto que ao chegar ali em Samaria, obviamente os seus discípulos não estão muito satisfeitos, eles vão sair dali e eles vão dizer para Jesus: nós vamos buscar alguma coisa para comer. Jesus estava cansado, mas não era cansaço físico somente. Jesus estava ali porque na agenda de Deus havia um encontro marcante com alguém. E Jesus então se assenta naquela fonte, se assenta naquele poço. Até que de repente vai chegar uma mulher para pegar água. O horário que aquela mulher chega para
pegar água, é um horário diferente. Porque nessa época, de acordo com a cultura, as mulheres tinham o hábito de ir buscar água. Mas essa mulher vai num horário em que ela está sozinha. E por que será que esta mulher vai buscar água sozinha? Por que ela não tem a companhia das outras mulheres? O texto vai nos mostrar daqui a pouco. Essa mulher vai buscar água sozinha, ela vai num horário diferente das outras mulheres, porque as outras mulheres não a veem com os olhos. Jesus está lá, assentado no poço. E eu fico imaginando essa cena e eu gostaria que você pensasse comigo e que você analisasse tudo isso comigo. Essa mulher samaritana chega ali naquele poço, que é conhecido como o Poço de Jacó, e ela observa com seus olhos que existe alguém que está sentado ali, que não tem nada a ver com a etnia, que não tem nada a ver com a sua tradição, que não tem nada a ver com o seu povo de origem. E ela consegue observar de longe aquilo, ela começa a olhar para Jesus assentado, porque ela começa a ver a maneira como ele está vestido, a maneira de repente como ele tem alguns hábitos, e ela obviamente ela começa a ter resistências. Essa mulher chega no poço para pegar água e Jesus está ali. E talvez ela pense consigo mesma, eu vou fazer de tudo para sair daqui sem ter que falar com esse bendito judeu. Mas as coisas não saem do jeito que essa mulher gostaria. E então, Jesus começa a abordar esta mulher. A abordagem de Jesus, ela é um tipo de abordagem que eu chamo de uma abordagem arrojada. Uma abordagem acirrada. Jesus chega e então começa a buscar uma interação, ele começa a interagir com esta mulher. E a primeira coisa que ele diz para ela, que ele se dirige a ela, ele pede água para ela. Mulher, dá-me de beber? Parafraseando todo esse momento. E ela então vai se voltar para ele naquele momento de resistências. E ela vai começar a dizer uma série de coisas para Jesus, tipo assim: como podes tu, judeu, me pedir água? Tu não sabes que diferenças entre nós, religiosas, culturais, sociais? E além de você ser judeu e de eu ser samaritano, eu sou uma mulher e você é um homem. Então, há impossibilidades de comunicação entre nós. Jesus olha para aquela mulher e ele continua procurando interagir com aquela mulher, mesmo diante das suas resistências. E Jesus, ao insistir em conversar com aquela mulher, nós vamos observar no texto que ele vai começar a elevar o nível daquela conversa que ele começa a ter com aquela mulher. E então Jesus vai insistir em pedir água àquela mulher, provavelmente, e ela vai continuar com a sua resistência, até que então a gente vai começar a fazer algumas observações no texto que são bastante interessantes e importantes. Porque o texto vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. E quando começou isso, mais ou menos, essa separação entre judeus e samaritanos? Isso tem muito a ver quando a gente se reporta para o Antigo Testamento e a gente vai notar o governo de Salomão. E logo após o governo de Salomão, o seu filho assume o trono e o seu filho não é bem sucedido no seu governo. O seu filho comete alguns erros, causa bastante insatisfação no povo e há então uma ruptura entre o povo de Israel. 10 tribos vão ser lideradas por um homem.
chamado Jeroboão. E essas 10 tribos vão se separar de 2 tribos, Benjamim e Judá. E ali nós vamos reconhecer e vamos ver a divisão de Israel em 2 partes, o reino do norte e o reino do sul. Judá e Benjamim são o reino do sul. E o reino do norte vai sair dali. E eles vão começar a se distanciar, não somente geograficamente, mas vão se distanciar exponencialmente em todas as outras coisas. Porque o reino do norte vai se transformar num povo politeísta, um povo que adora muitos deuses, vai se envolver com idolatria, vai se envolver com uma série de coisas, e obviamente, quanto mais o reino do sul está sabendo que o reino do norte se envolve com tudo aquilo que os estatutos e as ordenanças de Deus haviam dito para que Israel não fizesse, mais distanciamento, mais uma parede está sendo levantada entre eles, a ponto de, historicamente, não ter mais condições de haver comunhão nenhuma. Alguns estudiosos vão dizer que era impossível um judeu beber água de um vasilhame sequer de um samaritano. Quando o reino do norte se divide do reino do sul, o que acontece? O reino do norte vai estabelecer a sua capital e a capital do reino do norte vai ser Samaria. O reino do sul vai estabelecer a sua capital e a capital vai ser Jerusalém. Jerusalém e Samaria ficavam em direções totalmente opostas. E apesar de haver muita coisa, ou algumas particularidades entre eles, havia mais coisas que os separavam do que aquilo que fazia com que eles convergissem. A situação, então, era muito crítica. E quando Jesus chega em Sicar e passa por Samaria, obviamente que Jesus passa por Sicar e passa por Samaria, correndo o risco de passar por muita coisa complicada e muita coisa difícil para ele enquanto judeu. Mas ele está cumprindo com a agenda de Deus. Inclusive a mulher, durante a interação com Jesus, ela diz: como é que você vai beber água? Sabe o que ela está querendo dizer para ele? Você não vai beber água no meu vasilhame. Eu não tenho prazer em te ceder o meu vasilhame. E você também, como judeu, não vai querer beber no meu vasilhame. Realmente aqui, no instrumento que eu uso para pegar água. Não há possibilidade disso acontecer. Essa mulher tem muitas resistências. Muitas resistências. Mas Jesus, então, na interação, começa a subir o nível daquele diálogo e dessa interação com essa mulher. Ele começa a subir. A subir. A subir. A subir. Até que ele vai dizer algumas coisas para essa mulher assim: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse com quem você fala, tu me pedirias água e eu te daria água viva. Observemos algumas coisas bastante interessantes nesta frase dita por Jesus: mulher, se tu verdadeiramente conheceras o dom de Deus, ou seja, se eu estou passando por Samaria e você foi enviada pelo Pai até mim, e se Ele te enviou, é porque Ele vai estabelecer no seu ser e na sua visão e no seu coração a essência do dom da salvação e da palavra salvação. E automaticamente Ele vai te fazer entender que por mais que você venha pegar água neste poço, a sua alma continua tendo sede constantemente, porque a água que você precisa para beber não sai desse poço. O que Jesus está dizendo para ela? Se você foi enviada por Deus, se tu conheceras o dom de Deus, essa oportunidade é uma oportunidade que você veio a este poço e eu estou te pedindo água. Mas na verdade eu vim a esse poço para te dar a água que você precisa. Somente bebendo esta água viva, é que você vai ter toda a necessidade
da sua alma completa. A verdadeira necessidade do ser humano não está naquilo que este mundo tem, não está naquilo que este mundo dá, não está naquilo que este mundo oferece, porque tudo que este mundo oferece pode resolver as situações de um ser humano de maneira momentânea. Somente a graça impactante de Deus é que pode trazer ao ser humano verdadeiramente aquilo que ele precisa. Jesus começa a interagir com essa mulher, ele sobe o nível dessa interação. E quando ele sobe o nível dessa conversa com essa mulher então, ela para de resistir por algum momento e ela começa a fazer algumas indagações a Jesus, e Jesus começa então a mergulhar com ela cada vez mais profundo no texto, mais profundo no contexto, mais profundo na situação que ele está tendo com ela. Cada vez mais profundidade. E ela então começa a falar com Jesus, a interagir com Jesus, mas ela tem reservas e ela começa então a implantar alguns conceitos da sua etnia. Ela mostra mais resistências. Ela quer conversar, mas ela tem mais resistências. Jesus falou com ela, mas ela ainda não percebeu a profundidade da conversa. Ela então vai começar a dizer para Jesus: Senhor, engraçado que depois dela ouvir Jesus falar com ela e falar do dom de Deus, ela primeiro tinha chamado Jesus de judeu, agora ela chama Jesus de Senhor. Então ela começa a dizer: porque nós fomos educados a vir a este poço, porque este poço é um lugar sagrado para nós os samaritanos, porque aqui nós aprendemos que o nosso pai Jacó, juntamente com a sua descendência, parou neste lugar para adorar ao Senhor, a Yahvé. Ela está falando da sua etnia, ela está falando dos seus hábitos, ela está falando dos seus costumes. A impactante graça vai demolir muita coisa na vida dessa mulher. É como se nós que estamos aqui ouvindo essa pregação nessa noite, nós tivéssemos as nossas convicções e as nossas concepções pessoais e a gente, de repente, fosse confrontado em algum momento, pela leitura da palavra de Deus ou por uma mensagem direta de alguém levantado por Deus para começar a quebrar as nossas concepções e as nossas convicções. Começa a quebrar o nosso coração duro. E a gente que pensava que estava certo com as nossas concepções, e a gente que pensava que estava certo da maneira como a gente pensava, a gente vê que não está certo de absolutamente. Já imaginou alguém fazer parte de uma igreja tradicional durante muito tempo e alguém chegar para essa pessoa dessa igreja tradicional e dizer para ela assim: a sua igreja ela é extremamente ortodoxa, a sua igreja ela é tradicional, a sua igreja é uma igreja histórica, porém vocês pregam um evangelho que são as absolutas verdades de Deus como se fossem mentiras. Falta em vocês mais ardor, falta em vocês mais fervor. Falta em vocês mais paixão. E aquela pessoa que apenas se acostumou com a rotina religiosa de uma denominação tradicional, ela então pensasse com seu orgulho: não, mas eu sou da igreja tal, da denominação A, da denominação B, da denominação C, e para mim é isto que importa, porque eu nasci assim, eu aprendi assim, o crente Gabriela, né? Então serei sempre assim. Até que, ao ler a sua Bíblia, a impactante graça começa a mostrar para essa pessoa, ou ela ouve uma mensagem onde ela é confrontada e onde ela chega a um estado de perplexidade, onde ela começa a entender algumas coisas, tipo que nós não devemos ir além daquilo que a palavra nos ensina, mas também cometemos um grande pecado ficando aquém. Ou seja, é necessário ter ortodoxia e paixão no coração.
É necessário ter ortodoxia, tradição, sim, mas é necessário ter tudo isso e ter amor no coração, de maneira que a gente transborde. Da mesma forma, alguém numa denominação que não é ortodoxa, de uma linha pentecostal, e alguém dizer para essa pessoa: olha, você é uma pessoa muito ativa, você é uma pessoa muito vibrante, você é uma pessoa muito voltada para fazer muita coisa, mas te falta pensar um pouco mais sobre a necessidade de conhecer a palavra de Deus. E, num primeiro instante, a pessoa se arma e diz: não, mas eu estou satisfeito sim na minha linha religiosa, na minha denominação, nos meus conceitos. Até que um dia, a impactante graça, pelo poder do Espírito Santo, começa a mudar a vida dessa pessoa. Começa a transformar a vida dessa pessoa. E a palavra vai entrando no sangue, no coração, na mente, na alma, a ponto dessa pessoa não mais dirigir as suas vontades. A impactante graça. A impactante graça está envolvendo essa mulher. E ela começa a dizer algumas coisas para Jesus. E ela tenta argumentar com Jesus sobre muita coisa que não fazia tanto sentido, ou que não tinha sentido nenhum. E a gente vai ver por que não tinha sentido nenhum. Porque enquanto ela defende as suas tradições, a sua etnia, os seus costumes, aquilo que ela tinha aprendido desde muito cedo, Jesus está argumentando com ela que é necessário ela beber da água viva, a água que vem do trono de Deus. Jesus está falando para ela: se eu te der desta água, você jamais voltará a ter sede. Sede de procurar em várias coisas aquilo que não te satisfaz. Quantas pessoas procuram, em atos religiosos, procurar saciar a sua alma? Quantas pessoas procuram até mesmo no pecado saciar a sede da sua alma? E quanto mais ela mergulha, mais vazio ela sente. Jesus está falando para ela: se você beber da água que eu te der, você jamais vai voltar a ter sede, jamais vai voltar a procurar por aquilo que jamais sozinha você vai conseguir encontrar. Jamais. A água que Jesus está falando para ela, a água viva que ela precisa beber, são as águas que vêm do trono de Deus. São as águas que correm do trono de Deus, que vêm da graça de Deus. Águas essas que nos purificam, que nos santificam, que nos curam. A impactante graça, ela acontece na nossa vida para que isso ocorra. Essa mulher demora a entender estas coisas. Será que nós também não estamos demorando muito tempo na nossa vida cristã a compreender isto? Será que temos um relacionamento somente superficial e não entendemos que todos os dias Deus tem nos chamado para um relacionamento profundo que crie raízes? Raízes. De maneira que nós estejamos firmes. Essa mulher estava no poço, do lado do poço, ali em Sicar, em Samaria, do poço de Jacó. Mas eu quero dizer que muitos de nós, ao ouvir falar dessa mulher que estava no lado do poço, pode estar ouvindo a pregação nessa oportunidade e pode estar definitivamente no fundo do poço. Essa mulher tentava esconder a sua vida. Ela não pode esconder nada da sua vida daquele que é a luz do mundo. Toda a sua vida
estava cada vez mais transparente. E eles estão ali naquela região da Palestina. Jesus havia saído da Judéia, foi para Galiléia, debaixo de um sol, de um horário penoso. Mas ele está fazendo o trabalho que precisa fazer, porque ele está correspondendo à agenda de Deus. Essa mulher começa a observar que Jesus é alguém diferente. Ela vai fazer uma pergunta para ele. Será que o Senhor é maior do que Jacó? Ela começa a ter uma visão de Jesus, mas Jesus vai interagindo com ela, mas ela ainda tem dificuldades de ver quem é Jesus. E Jesus então vai confrontando esta mulher, até que ela começou chamando Jesus de judeu, depois chamou Jesus de Senhor, e depois ela vai chamar Jesus de profeta. É só a gente ver no texto, devido às coisas que Jesus está confrontando esta mulher. Ela vai tentar, mais uma vez, dentro da sua resistência, dizer: mas nós adoramos aqui. Nós saímos das nossas casas e em alguns momentos a gente vem para cá para prestar culto aqui no poço de Jacó. E vocês, os judeus, vocês não adoram lá em Jerusalém? Ela está querendo dizer, cada um na sua, né? Cada um na sua. Cada um no seu lugar. Observemos que a dificuldade e as resistências dessa mulher acontecem devido à potencialidade de um pecado que ainda será confessado neste momento desse diálogo com Jesus e dessa interação com Jesus. É o pecado que está fazendo ela ter resistências. E Jesus está confrontando ela e chega um ponto que ela chama Jesus de profeta. Jesus então vai começar a dizer para ela: mulher, não é no poço de Jacó, não é no templo em Jerusalém. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa colocação de Jesus é uma colocação que une perfeitamente algo que a gente precisa analisar de uma maneira completa e profunda. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Porque Deus é espírito. E importa. Deus importa. Deus faz questão que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando da dedicação dos samaritanos em verem aquele lugar como o poço de Jacó como lugar específico para adorar a Deus. Jesus está vendo a ortodoxia dos judeus adorando no templo em Jerusalém. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte: não é no poço e não é no monte que Deus manifesta a sua graça. Não é no monte e nem em Jerusalém. Não é no poço e nem na sinagoga que Deus manifesta o seu poder. Deus manifesta o seu poder no coração daqueles a quem Ele chama pela sua impactante graça. Sabe o que Jesus está dizendo? Que os samaritanos, politeístas, cegos na sua espiritualidade idólatra, mas dedicados. Os judeus ortodoxos em Jerusalém. E aconteciam duas coisas interessantes que Jesus quer dizer, que Jesus quer nos mostrar. Adorar em espírito e verdade significa adorar do jeito certo, com as convicções certas, com as motivações certas, com o conteúdo certo. Do que adiantava os judeus adorarem em Jerusalém se eles não conseguiam reconhecer que Jesus era o Salvador? Se eles desprezavam e ignoravam a Jesus? Eles estavam tão perdidos quanto os samaritanos que adoravam no poço.
E eu quero tirar aqui uma pontuação bastante interessante para a gente poder analisar o que deveria ser, o que deve ser esse conceito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa junção é necessário que seja em espírito e em verdade. Eu quero fazer aqui uma colocação, quero fazer uma ilustração, uma aplicação disso. Aqui no Rio de Janeiro existe a famosa Igreja da Penha. E essa Igreja da Penha ela é colocada como se fosse num morro. Ela foi construída ali. E muitas pessoas fazem vários atos de fé, fazem votos, se forem atendidas por uma determinada entidade do segmento da Igreja Católica Apostólica Romana, que eles vão ter o pacto e vão cumprir o voto subindo as escadarias da Penha, da Igreja da Penha de joelhos. São muitos degraus. Fica numa altura considerável. E eu vejo muitas pessoas cumprindo com esse voto. Talvez você que nem é do Rio de Janeiro já ouviu falar sobre isso, ou já viu na televisão pessoas de maneira cega fazendo coisas sinceras. Eles são sinceros? São sinceros. Eles fazem com força no coração? Fazem com força no coração. Mas não é da maneira correta. Não estão reverenciando quem deveriam reverenciar pelos milagres que os alcançaram. Pela misericórdia e pela compaixão que os alcançaram. Eles estão agradecendo, cultuando e exaltando pessoas erradas, exaltando divindades erradas, exaltando os ídolos do seu próprio coração. Eles estão adorando a ninguém. Eles são sinceros. Mas lhes falta o quê? Lhes falta conteúdo. Por um outro lado, a gente vai chegar numa igreja extremamente profunda na sua teologia, perfeita na sua pregação, maravilhosa na sua estrutura. Biblicamente não tem o que se dizer dela. Mas as pessoas que estão ali, apesar de serem cercadas de boa teologia, de boa doutrina, de boa estrutura, de várias coisas muito boas, mesmo assim, essas pessoas estão ali, mas podem não ser sinceras. Elas têm conteúdo, mas não são sinceras. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. É necessário mesclar o conteúdo, porque o conteúdo leva à sinceridade do coração, e a sinceridade do coração acontece devido ao conhecimento profundo das questões. Jesus está dizendo que as coisas do reino dos céus nada tem a ver com o que os samaritanos fazem no Poço de Jacó ou com aquilo que os judeus fazem em Jerusalém. Mas o ápice da conversa de Jesus não é este, né? Até porque, quando ela chama Jesus de profeta, Jesus vai falar sobre a importância dela beber da água viva. E depois de fazer várias colocações muito pesadas que vão confrontando, que vão impactando aquela mulher, é como se ela começasse a ter erupções espirituais, jogando para fora muita coisa da mente dela que fazia com que ela tivesse a sua mente cauterizada. Ela vai colocando para fora, ela vai sendo confrontada e analisando que o que dizia não justificava, que o que ela dizia não era verdade, que a verdade, na verdade, estava na boca de um judeu que ela nem sabia quem era ainda. Até que ela disse: nós cremos que num determinado tempo o Messias virá. Ele virá. Quando ela fala aquilo para Jesus, Jesus então fala para ela, no meio daquela conversa, a gente percebe que
ela já está meio que perdida no meio de toda aquela conversa e daquele diálogo. Jesus então vai dar uma última alfinetada nela e vai dizer assim para ela: vai lá e busca o teu marido. Ela disse assim consigo mesma: meu Deus, e agora? Esse homem é realmente alguém diferente. Ela se volta para Jesus e diz: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos e nenhum dos que tu tivestes era teu. Nem esse agora. Por que aquela mulher ia sozinha tomar água, pegar água, num horário diferente das outras mulheres? Porque os adjetivos que acompanhavam aquela mulher separavam as outras mulheres dela. E as coisas que aquela mulher fazia e a maneira como aquela mulher vivia causava repugnância, causava um tipo de rejeição da sociedade. E eu acredito que, inclusive, quando Jesus chegou no poço, quando ele estava ali, alguém deve ter passado e dito para ele assim: ó, vai dar tal hora, daqui a pouco vai chegar uma mulher aqui, esse é o horário que ela vem pegar, cuidado com ela que ela é perigosa. Era por isso que ela estava sempre sozinha. Porque quando ela não estava sozinha, ela estava vivendo uma vida de prostituição, de imoralidade. Quando ela não estava no poço, ela estava sempre com o marido que não era seu. E aquela questão de fazer com que aquela mulher se tornasse alguém de adjetivos negativos, obviamente levava aquela mulher a, inclusive, ser alguém onde as pessoas diziam que ela não era digna nem de viver no meio da sociedade samaritana. Mas a impactante graça de Deus se manifesta em todos os lugares do mundo. E aqui a gente vai ver uma questão teológica da palavra todos dentro da Bíblia, né? Porque a salvação é para todos. A salvação é para todos. A salvação é para todos em que sentido? A salvação é para todos os homens, todos os seres humanos, no sentido de que em todas as tribos, raças, povos e nações, aonde a graça de Deus vai em busca. Alguém pode estar em qualquer nação, em qualquer lugar, e a graça de Deus pode buscá-la e impactá-la lá para a salvação. Alguém pode estar vivendo da maneira mais dissoluta, da maneira mais vergonhosa, no pior lugar. Mas se a graça de Deus for lá buscá-la, essa pessoa será transformada completamente ao ser impactada pela graça de Deus. Talvez essa mulher, diante da perplexidade dos confrontos com Jesus, ela dissesse consigo mesma, tentando se justificar: ah, mas eu já tive 5 maridos e nenhum deles era meu, exatamente. Mas sabe por quê? Porque eu tive uma vida dura e não me casei como nenhuma dessas mulheres de Samaria se casaram novas. E o Senhor sabe como é para uma mulher viver sozinha no meio da nossa sociedade, sem ser alimentada por um homem. Eu tinha que buscar uma forma de alguém me dar o meu sustento, porque como eu iria viver? Talvez até passou pela cabeça dela a possibilidade de tentar justificar isso com Jesus, mas ela falou: não vou falar nada disso porque a minha situação só vai piorar. Até que no meio da conversa, quando ela começa a falar com Jesus, que ela diz que está à espera do Messias, que tanto os judeus quanto os samaritanos estão à espera do cumprimento dessa profecia, desse ensinamento, Jesus diz para ela: eu sou este que fala contigo. E é no momento em que Jesus diz isso para essa mulher, é que a gente percebe o impacto maior desse momento. Quando Jesus fala com essa mulher, nesse instante, quando Jesus fala com esta mulher e trata com esta mulher, como ele
diz: eu sou este que fala contigo. O termo lá, a gente lê na nossa língua portuguesa, talvez a gente não perceba. O termo eu sou no grego é o mesmo termo eu sou utilizado no hebraico no Antigo Testamento quando Moisés está conversando com Deus ali, santa, onde a sarça aparece para ele, ela arde, não se consome. Ele começa a conversar com Deus, ele diz: eu irei e direi que quem enviou. E Deus diz para ele: diga que o eu sou te enviou. Jesus está dizendo para ela: eu sou esse que fala contigo. Eu sou o Messias. Eu sou o Deus que se fez carne. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a fonte da água da vida. Eu sou o teu Salvador. Eu sou a tua salvação. Eu sou o Deus homem. Eu sou o Deus que se fez homem. Eu sou o Deus que na minha glória já via você ainda informe no ventre da tua mãe. E todos os teus dias foram escritos para que neste exato momento eu surgisse no meio do teu destino para mudar completamente a sua existência. Meus amados irmãos, quando Jesus diz aquilo para aquela mulher, a Trindade se manifesta para aquela mulher. O eu sou o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ela ouvia a palavra viva da boca de Jesus, o Logos, a palavra viva de Deus, a palavra encarnada de Deus, o próprio Deus falando diretamente a ela. Amados irmãos, os olhos espirituais daquela mulher são abertos. O coração daquela mulher é implodido. Aquela mulher consegue enxergar uma coisa. No meio de todas as suas suposições e concepções religiosas, no meio de tudo aquilo que ela defendia ferrenhamente, ela apenas escondia uma capa. Ela apenas escondia uma capa. No meio de toda aquela religiosidade, aquela mulher era uma adúltera. Aquela mulher, ela não se abriu para Jesus, mas a luz de Jesus, enquanto Filho de Deus, enquanto luz do mundo, irradiou sobre ela de maneira que toda a verdade sobre a vida dela veio à tona. Aquela mulher, o texto não diz, mas ela deve ter chorado copiosamente. O texto não diz, mas ela deve ter se derramado profundamente a ponto dela agora não ter mais nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida com quem ela estava falando. Tu és ele. Tu és aquele que nos seria enviado para acabar com toda a nossa ruptura. Tu és aquele enviado para chamar um povo para Deus, para que pessoas fossem salvas tanto em Samaria quanto em Jerusalém. Porque nem Jerusalém, nem Samaria tem toda a razão. Porque aqueles que são salvos, razão nenhuma têm. São alcançados e impactados pela graça por causa do amor. Sabe o que acontece com essa mulher? Logo após toda essa confrontação, essa mulher sai do poço, ela deixa o seu cântaro, ela deixa aquela sua vida para trás, ela deixa aquela água que ela tomava, que ela buscava todos os dias, mas que continuava fazendo ela ser a mesma pessoa, e ela continuava ao sair do poço, se envolvendo com as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas. Ela pegava aquela água, ela ia para sua casa, ela era samaritana, ela guardava a tradição samaritana,
Ela conhecia tudo sobre a tradição, sobre o poço de Jacó, mas ela precisava conhecer, era de Jesus Cristo. A vida podre daquela mulher faz com que o encontro com Jesus cure aquela mulher de tal forma que aquela mulher coloca um câncer para fora. Aquela mulher é curada totalmente. Aquela mulher, depois desse encontro com Jesus, desse encontro marcante com Jesus, ela sai dali, ela deixa o cântaro e ela vai para o centro de Samaria. E ela é uma mulher, a primeira mulher missionária, evangelista da face da terra, na conjuntura dos evangelhos, da igreja cristã. E ela vai falar com os homens em Samaria. Uma coisa interessantíssima. Ela fala com os homens em Samaria. E uma mulher não era ouvida. Uma mulher não tinha crédito. Mas essa mulher está falando com chamas nos seus olhos. De forma que o que ela diz faça com que os homens saiam dali, do centro de Samaria, e vão para o poço onde Jesus está. Aonde que ele está? Eu estive com ele. Ele é aquele. Ele é o Messias que nós aprendemos que viria até nós. E vai dizer a Bíblia que muitos samaritanos vieram onde estava Jesus e ouviram as mesmas confrontações, a mesma impactante graça que mudou a vida daquela mulher. E vai dizer o texto que muitos se renderam a Jesus como o enviado de Deus. Eu queria terminar a nossa reflexão, queria caminhar para o final. Eu comecei falando sobre resistências que são quebradas na vida dessa mulher. E eu queria falar sobre algumas resistências que precisam ser quebradas na nossa vida através da reflexão dessa noite. É importante que nós sejamos impactados. É necessário que essa impactante graça também nos alcance de maneira plena, que vá além de tudo aquilo que a gente de repente tem como concepção de cristianismo, que de repente não é. De concepção religiosa, que nada nos dá. De concepção religiosa, que não nos transforma. Pelo contrário, quantas pessoas demonstram uma vida extremamente religiosa, mas por trás dos bastidores são os piores seres humanos que existem. Quantos? Eu quero falar sobre essas resistências. Eu quero mostrar no texto que a primeira resistência que Jesus quebra nessa mulher, que precisa ser quebrada em nós, são as resistências dos paradigmas que nós mesmos criamos. São resistências que precisam ser quebradas em nós. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não aceito. Ah, mas eu não admito. Ah, mas eu sou presbiteriano. Ah, mas eu sou batista. Ah, mas eu sou assembleano. Ah, mas eu sou metodista. Ah, mas eu sou luterano. Você pode ser tudo isso e ainda não ter sido alcançado pela graça, não ser um salvo. A impactante graça de Deus, inclusive nessa oportunidade, quer nos mostrar que não adianta, não é suficiente você fazer parte de uma instituição religiosa, de uma denominação. É necessário que você avalie se antes de fazer parte da instituição religiosa, se o que te levou para ali foi impactante graça, a ponto de você amar o serviço do reino e não amar a instituição. Quantas pessoas amam mais a sua tradição, mais a sua igreja, mais a sua denominação, mais o seu próprio ministério? Amam mais tudo isso do que se preocupam com o seu envolvimento com Jesus. Do que pensar se verdadeiramente receberam um impacto de conversão sobre as suas vidas. A impactante graça vem a nós nessa oportunidade para quebrar essa resistência. É a primeira resistência que Jesus quebra com essa mulher. A segunda resistência que Jesus quebra com essa mulher, que precisa ser quebrada com a gente,
é sobre a necessidade que a gente precisa de sair da nossa dimensão humana para poder entender a plenitude das coisas do reino, a plenitude das coisas da eternidade. Jesus está falando com essa mulher das coisas da eternidade, das coisas do reino, das coisas que estão acima, das coisas que estão além. E essa mulher demorou a compreender. Talvez você seja crente há 5, 10, 15, 20 anos e continua não entendendo absolutamente nada. Os seus olhos continuam fechados, o seu coração continua endurecido. Você é crente, mas a sua vida é amarga. Você é crente, mas você se envolve somente com as questões burocráticas da sua igreja. Você é crente, mas você não tem prazer e não tem deleite em ler a palavra de Deus. Você é crente ou se diz crente, mas não consegue fazer uma oração de mais de 5 minutos. Você é crente ou se diz crente, mas nunca conseguiu dizer para você mesmo: eu me lembro que eu ouvi uma mensagem tal dia, e aquela mensagem mudou a minha vida, e ela me fez ver que eu vivo neste mundo, mas que eu devo viver com os olhos nos céus. E com os olhos nos céus, eu viverei nesta vida, fazendo uma grande diferença, porque eu trarei os princípios que estão lá na eternidade para este mundo pecaminoso. Jesus quebra essa resistência de fazer essa mulher pensar nas coisas da eternidade. Como é bom pensar nas coisas da eternidade. Nesses dias que a gente está enfrentando essa pandemia de coronavírus, eu acredito que tem muita gente muito preocupada com várias coisas. Nós vamos pensar e elevar o nosso pensamento nessa noite, pela impactante graça, e vamos visualizar como deve ser glorioso o dia que a gente estiver no céu e na eternidade, cantando e adorando o tempo todo o nosso Salvador. Vamos pensar positivamente. E vamos pensar no seguinte: visualizando a adoração eterna na eternidade, vamos entender o seguinte: o nosso Deus é um Deus que está sentado no seu trono, mas também está no meio de nós. Nós podemos adorá-lo agora, neste exato momento. Nós não precisamos adorar em Jerusalém ou no Monte de Jacó. Você não precisa ter a igreja para ser um adorador autêntico. Você pode adorar agora na sua casa, neste exato momento que você está ouvindo essa pregação. Basta que você entenda a profundidade do relacionamento que Deus quer com você. Somente quando nós entendermos a essência deste relacionamento e dessa comunicação é que nós vamos entender que não é o local, mas é o desejo, mas é a fome, mas é a sede. Senhor, eu te quero. Senhor, eu te busco. E se você começar a entender isso, você vai cultuar a Deus dentro da sua casa e você vai se debulhar em lágrimas. Quantos já tiveram a experiência de estar com a sua mente em Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus, apesar das dores, apesar das tribulações, apesar das enfermidades, e você estar dentro de um ônibus e começar a chorar adorando a Deus. E de você estar dentro do supermercado fazendo compras e com sua mente em Deus e você começa a chorar. E você estar andando na rua e as lágrimas começarem a rolar pelos seus olhos. Isso significa que o lugar da adoração a Deus é no centro do nosso coração. O nosso coração é o lugar onde a gente precisa levantar um trono de adoração a Deus.
A impactante graça nos leva a um amadurecimento profundo em relação ao que é adorar, como adorar, e que não há limites para o lugar onde a gente vai adorar. Se o nosso coração estiver quebrantado, se nós levantarmos um trono de adoração a Deus lá no nosso coração, todo lugar será o lugar onde nós vamos nos emocionar ao pensar que fomos alcançados pelo amor de Deus, sem merecer. O Messias falava com aquela mulher diretamente naquele poço. Eu quero dizer que ele fala diretamente conosco nessa noite enquanto nós meditamos na sua palavra. Eu creio nisso. Nós estávamos talvez num nível até pior do que essa mulher em algum momento da nossa vida, quando nós fomos encontrados. Como foi bom para nós. O quanto isso trouxe refrigério para nós. Outra resistência que Jesus quebra com essa mulher é a resistência moral. Essa mulher se achava samaritana, diferente dos judeus, e achava que um judeu não podia falar com um samaritano, e que um samaritano não devia falar com um judeu, porque as normas de Samaria eram melhores do que as normas de Jerusalém. Ela achava provavelmente os judeus muito moralistas, e ela achava que a sua concepção religiosa era melhor. Essa mulher, provavelmente, como em todo o contexto das Escrituras e do Novo Testamento, ela devia ter algum ponto de moralismo na sua vida, né? De legalismo, de se achar melhor por ser samaritana, e os judeus se achavam melhores por serem judeus. Mas engraçado que por trás de tudo aquilo ela escondia uma vida imoral, uma vida de depravação total. Ela era alguém com uma imagem terrível para a sociedade. Ela era alguém com os piores adjetivos possíveis. Ela era alguém que não era convidada para ir na casa de ninguém. Ela não era convidada para conversar com ninguém. Ela não era bem vista por ninguém. Mas o pior momento daquela mulher era quando ela se olhava no espelho e quando ela olhava para si mesma. As resistências morais, nós não somos aquilo que pensamos. A impactante graça vem até nós para mostrar a nós aquilo que verdadeiramente nós somos. E nós ficamos perplexos quando vemos quem verdadeiramente nós somos. Quantas vezes nos olhamos no espelho e não nos sentimos muito bem com algumas coisas que vemos fisicamente. Sabe por quê? Porque o espelho ele não esconde, o espelho mostra a verdade. O espelho não vai fazer com que alguém que seja extremamente desnutrido apareça diante dele como alguém com o corpo de um atleta que faz levantamento de peso. O espelho não vai mostrar que uma pessoa acima do peso de maneira exaustiva apareça em boa apresentação. O espelho não vai fazer com que alguém que seja careca apareça na frente do espelho com a vasta cabeleira. O espelho não vai fazer com que alguém que tem o cabelo liso apareça na sua frente, no seu reflexo, com o cabelo encaracolado. O espelho só vai mostrar a verdade. O espelho vem para quebrar as resistências de coisas que nós queremos ser ou que nós dizemos ser, quando na verdade nós não somos. Nós devemos entender quem nós somos, devemos inclusive compreender quem nós somos.
diante do espelho, diante da pregação do Evangelho, diante da verdade da palavra, diante da pregação das Escrituras, nós vamos nos deparar com uma verdade. Nós somos pecadores. Pecadores. Nada mais que pecadores. A nossa imagem diante de Deus é feia. A nossa imagem diante de Deus é deturpada por causa do pecado. Os nossos desejos, as nossas ansiedades, os nossos orgulhos, em alguns momentos a nossa maldade. A palavra de Deus vai mostrar para nós que nós somos pecadores. A palavra de Deus nos quebra por inteiros. A palavra de Deus nos quebra de maneira que nós vivemos, que nós somos pecadores de maneira tão extrema que o que nós merecemos de Deus é a sua ira. Mas quando Deus envia Jesus até aquela mulher, Jesus é a manifestação plena da graça de Deus, do amor de Deus. Nós merecíamos a ira de Deus. Mas o Espírito de Deus em algum momento abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos ver a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele nos salvou de todas essas coisas depois de quebrar a nossa resistência moral. E a última resistência que Jesus quebra com essa mulher, e talvez esse também seja um dos maiores problemas dos cristãos da nossa época. Jesus quebra a assistência da acomodação. Essa mulher era samaritana, essa mulher buscava água no poço, mas essa mulher vivia não sei há quantos anos naquela vida, aquela mulher era uma adúltera, aquela mulher guardava a tradição, mas aquela mulher não conhecia a Deus. Porque para conhecer a Deus é preciso passar por Jesus. Só conhece a Deus aquele que conhece a Jesus. Porque aquele que vê a Jesus, vê a Deus. E o que acontece com aquela mulher? No meio daquela resistência, da acomodação, de estar no meio daquela vida, ela vai sair daquela vida. Vai dizer a Bíblia que ela vai deixar o seu cântaro. Ela vai correr para evangelizar, para falar de quem é Jesus. A acomodação, quantos nós cristãos do nosso tempo somos acomodados demais. Eu sou crente há 20 anos. Eu estou nesta igreja há tanto tempo, foi eu que plantei esta igreja. Foi a minha família que comprou os bancos da igreja. Quantas coisas a gente diz. Quantas coisas a gente se acomoda. Mas a nossa vida é uma vida paralisada. A nossa vida é uma vida um tanto que infrutífera. A nossa vida é uma vida que parece que a gente está aprisionado a ponto de não frutificar em absolutamente nada. Aquela mulher vai frutificar de maneira a quebrar. Jesus quebrou resistências dela. E o poder de Cristo na vida daquela mulher, o poder da impactante graça na vida daquela mulher vai fazer aquela mulher quebrar a resistência que também era cultural. Quando ela vai falar com os homens e os homens não davam crédito ao que uma mulher falava, aqueles homens entendem, vendo nos olhos daquela mulher, que aquela mulher havia sido tirada da situação de vida que ela estava vivendo. Que ao ouvir a impactante graça do Senhor nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem, se você tiver em pecado, que você saia dessa situação para a glória de Deus Pai. Que a pregação, que a manifestação de Cristo na sua vida faça você sair da onde você está. Que seja um dia de novas concepções, que você ouça essa pregação e que você pense consigo mesmo: eu não vou mais voltar atrás. Eu vou abandonar, como aquela mulher abandonou o cântaro, abandona a sua antiga trajetória de vida. Se você é um crente preguiçoso, mude a sua vida espiritual. Se você não participa de absolutamente nada, aprenda a participar. Se você nunca evangelizou ninguém, se você nunca convidou sequer uma pessoa para ir à sua igreja, mude o seu comportamento. A pregação da palavra de Deus nessa noite nos impacta de maneira
que nós precisamos ter a resistência da nossa acomodação, achando que está tudo bem quando não está. Essa resistência precisa ser quebrada. A impactante graça. Como nós queremos essa impactante graça. Eu rogo a Deus para que a impactante graça me mostre a verdade sobre quem eu sou todos os dias. Eu rogo a Deus para que a impactante graça opere em mim uma cirurgia na minha alma todos os dias. Eu peço que a impactante seja o espelho de Deus constantemente, para que eu olhe, para que eu me envergonhe, para que eu me arrependa, mas para que eu também me volte para o Senhor todos os dias. A impactante graça, ela é dolorosa em alguns momentos, mas ela é curadora, mas ela é eficaz, mas ela é purificadora. Porque ela faz com que dentro de nós venham fluir rios de águas vivas. Águas que jorram para a vida eterna. Pois a graça de Deus faz com que de dentro de nós venha fluir da pregação do Evangelho para outras vidas. Para que outras pessoas vejam pelas nossas palavras quem nós éramos. E principalmente, que elas vejam o que a impactante graça de Deus fez nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Salvador, que quebrou todas as nossas resistências pela sua impactante graça. Nós não temos como agradecer por Ele ter nos tirado de onde nós estávamos, ter nos transportado do império das trevas para o reino do seu amor. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos pensar sobre tudo isso que foi dito aqui nessa noite. Essa mensagem com outras pessoas. Que você assista mais uma vez lá no nosso canal no YouTube. Que você assista outras vezes aqui também no Facebook. Mas que ela mude as nossas vidas como igreja para todo sempre. Vamos orar? Deus Santo, mais uma vez nós te agradecemos pela pregação da Tua Palavra, a pregação essa que nos emociona. Nos emociona porque nós sequer merecemos ouvir tamanho conteúdo. Nos emociona porque, mesmo olhando o nosso imerecimento, nós somos constrangidos pelo Teu amor. Deus amado, que o Senhor nessa noite quebrante corações, quebre resistências, e que a Tua impactante graça ressuscite pessoas para o Teu serviço, para a Tua glória, como Tu fizeste com essa mulher no texto, essa mulher samaritana. Nós te pedimos, faz conosco também, faz com a Tua igreja no Brasil. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Perdoem por me emocionar, mas eu não consigo pregar a palavra de Deus com os olhos enxutos. Nós nos vemos aqui, provavelmente no fechamento dos sermões desses encontros marcantes com Jesus. Até o próximo. Forte abraço a todos.